Bem-vindos ao GoTech. No vídeo de hoje eu vou falar sobre bateria do iPhone. Eu vou ensinar para vocês como vocês devem economizar bateria com simples ajustes. Então, você está com aquele iPhone que não consegue durar o dia inteiro, não consegue chegar no final da faculdade, chegar com carga suficiente, assista esse vídeo que vai ser bastante útil para vocês. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem pelo objetivo de fornecer uma melhor experiência para vocês, utilizando seus periféricos, seus celulares, seus notebooks, seus iPads. E a gente geralmente quebra a cabeça para que você consiga utilizar de modo melhor. Uma coisa que eu observo é que apenas 5% da nossa audiência é de inscritos. Então, se você puder se inscrever, vai nos ajudar bastante. Se deixar o seu like ainda vai ficar melhor ainda. Mas vamos lá às configurações que vocês têm que fazer. Um dos pontos que vocês podem economizar bateria é utilizar uma tela de bloqueio estática. Então, a tela de bloqueio estática ela vai economizar bateria, que você não vai estar carregando um vídeo. E isso já é um ponto inicial aí para você poder economizar sua carga. Vocês podem ver aqui que isso daqui foi uma foto que eu tirei de uma viagem, sem vídeo, sem nada. E aí, desse modo, eu sei que eu acabo não descarregando a minha bateria à toa, sem precisar utilizá-la. Por isso que eu estou com, agora, 5h30 da tarde, com 45%. Então, isso acaba ajudando um pouquinho. Outro ponto que chama a atenção é o seguinte: evite utilizar widgets. Eu deixei aqui alguns para vocês verem o que é. Então, tem aqui um de temperatura, outro a hora que o sol vai nascer, outro do exercício, outro do fone de ouvido. Mas você não vai precisar disso. Retira toda essa parte de widgets que vai acabar consumindo menos bateria no seu iPhone. E para fazer isso é muito simples. Você clique em adicionar nova imagem de fundo e aqui você vai escolher uma foto. Você pode escolher qualquer foto aqui. Ela sendo estática, você não vai ter muito problema de consumo. Ele até pode também te sugerir algumas fotos. Não escolha live fotos ou fundos animados, que é aquilo que a gente colocou agora há pouco, que vai consumir um pouco mais de bateria. Agora eu vou mostrar para vocês outro grande vilão, só que agora não é na sua tela inicial, e sim no seu uso, no seu home, que é isso daqui, ó. São os widgets que consomem bateria o tempo todo. Alguns são muito úteis. Eu, por exemplo, utilizo luzes inteligentes em casa e eu faço controle de acender e apagar as luzes por aqui. Eu acabei tirando para mostrar para vocês. Eu vou tirar, por exemplo, aqui, ó, remover. O único que eu vou deixar é o da previsão do tempo, porque esse eu gosto de olhar no celular e ver se está chovendo, ver se qual a temperatura que está na cidade que eu estou. Então, esse eu acabo deixando. É o único widget que eu recomendo vocês deixarem. É um recurso muito útil para vocês utilizarem no iPhone, só que vocês sabem que utilidade e bateria muitas vezes não andam junto. Se você tem um problema de bateria, não consegue chegar até o final do dia, então retire os widgets. Se eu tivesse, por exemplo, com o iPhone da linha Pro, sem ser o Pro Max, que ele aguenta mais tempo de bateria, eu não utilizaria. Então, sempre leve em consideração a sua necessidade e o consumo, se isso está te atrapalhando ou não. Outro ponto que eu considero bem útil para vocês desativarem é entrar lá em ajustes, Siri e busca e tirar o ativar ao ouvir e aí o nome da assistente pessoal da Apple. Por quê? Porque isso daqui acaba consumindo bastante energia. Ele vai ficar escutando o tempo todo aquilo que você está falando no celular para ver se vai ser acionado ou não. E muitas vezes, por enquanto dá para dizer, né? Quase 95% das vezes, ela não vai funcionar muito bem. Então, deixa desativado, você vai ganhar aí pelo menos mais alguns minutos de bateria no seu dia a dia e vai ajudar bastante. Outra sugestão para vocês, tente mais utilizar o modo noturno. Nas telas OLED ele vai apagar o pixel e aí ele vai consumir menos energia. Então, se você conseguir alterar essa preferência para o seu uso diário, coloque no modo noturno que vai resolver bastante. Para isso é muito simples, você vai lá em ajustes, tela e brilho e coloca escuro. Você também pode colocar automático para que ele só faça isso à noite, ou se for o caso, você tira aqui da opção automática e coloca escuro direto. Isso vai te dar uma autonomia de mais tempo de bateria
e que também vai te poupar aí alguns minutos e você ficar sem bateria. Outra economia que vocês podem fazer, que geralmente as pessoas não acabam utilizando e gasta a bateria à toa, é em tempo de uso. Então você está em ajustes, clica aqui em tempo, coloca tempo, ele já vai aparecer para você, clica em tempo de uso, e aí você vai ter uma configuração aqui que chama distância de tela, reduza a fadiga visual. Você clica nele, você pode ver que eu nem ativei o meu. E para que serve isso? Ele vai ficar lendo a distância que o seu rosto está da tela o tempo todo para saber se está sendo prejudicial à saúde dos seus olhos ou não. Se você sabe que você utiliza o celular numa distância segura, não tem por que isso ficar ativado. E ainda você acaba economizando bateria. Agora, se você tem filhos, está preocupado com a saúde ocular deles, vê que eles estão com o celular muito próximo do rosto, aí ativem o recurso, porque a saúde dos olhos é mais importante que a sua autonomia de bateria. Outra alteração importante, que aqui é uma dica geográfica. Se você estiver em uma cidade que tem 5G e seu plano tiver acesso a 5G, pode deixar em 5G automático, porque ele vai intercambiar quando o seu celular está na rede 5G ou na rede 4G, sem ficar o tempo todo gastando bateria para encontrar o 5G, como acontece que se você deixar a opção 5G ativado o tempo todo. E aí isso reduz muito a bateria e chega até a interferir no desempenho do seu iPhone. Agora, se você está numa cidade que não tem 5G, que só tem o 4G, não tem o porquê você deixar isso daqui automático ou mesmo ativado. Aí você coloca em 4G, porque você vai acabar economizando bateria e o sinal não vai aparecer do nada. Você vai ser informado pela operadora que agora ela tem suporte a 5G e aí você habilita isso. Se não, deixe lá em 4G que está ótimo. Também em roaming, se você está viajando e o seu plano não tem acesso a 5G em roaming, então já deixe direto em 4G, não tem problema nenhum. E você vai economizar bateria durante sua viagem para poder utilizar o Google Maps e o GPS. Outra dica interessante que vocês devem utilizar no dia a dia de vocês. Se você tiver numa rede Wi-Fi conhecida, segura, utilize a rede Wi-Fi, porque o Wi-Fi consome muito menos bateria que as redes 4G e 5G. Então, coloque o Wi-Fi. Se for o caso, se você tem uma VPN, você pode utilizar uma conexão VPN se você sentir que a rede não é segura, que aí você vai deixar os seus dados passarem dentro dessa rede VPN e aí as outras pessoas não teriam acesso àquilo que você está trafegando em uma rede pública. Então, prefira Wi-Fi, que você vai ter mais bateria. Outra conexão que eu recomendo vocês desativarem para economizar a bateria é quanto ao acesso pessoal. Deixe ele desativado, porque você não vai ter aí ele monitorando se tem alguma atividade, se tem algum outro dispositivo tentando conectar. Embora o consumo seja pequeno dessa verificação, ela vai acabar fazendo o dia inteiro. Então deixe o acesso pessoal desativado. Quando você precisar utilizar ele para conectar um iPad ou liberar o acesso de internet para outro telefone ou mesmo notebook, aí você ativa o acesso pessoal somente na hora que for fazer a conexão. Com isso você consegue economizar bastante bateria. Outro vilão de bateria que às vezes as pessoas nem se dão conta é esse cara aqui, ó, o Chrome. Ele gasta muito mais bateria que o Safari. O Safari foi feito para trabalhar com iPhone, foi feito para trabalhar com iPad. Ele é projetado para trabalhar com os temas da Apple. Eu só utilizo o Chrome necessariamente quando eu tenho algum aplicativo que não funciona bem para Safari. Às vezes acontece, e no Chrome vai rodar melhor, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um site que eu utilizo profissionalmente e não funciona de modo algum no Safari, ele vem tudo torto. Agora, quando eu acesso via Chrome, ele vem perfeita a página. Aí, eu sei que eu vou acessar ele, então eu acesso o Chrome e depois eu fecho. Mas o meu navegador do dia a dia é o Safari, porque eu sei que ele é mais econômico e a navegação você utiliza praticamente o dia inteiro se você está na rua ou se você trabalha com o celular. Então, dê preferência ao Safari. Outra coisa que realmente gasta a bateria é querer ficar fechando aplicativos que você não está utilizando. Isso daqui não vai servir para absolutamente nada, só vai fazer você gastar bateria. Então, usa o aplicativo e não fechou, não tem problema, pode deixar lá que o sistema operacional vai hiberná-lo, ele vai ficar lá hibernando e não vai consumir bateria.
Agora, quando você vai para tentar economizar a bateria, fechar todos os aplicativos, você vai reativá-lo para fechar. E aí acaba gastando bateria. O iOS é um dos aplicativos que funciona melhor com a parte de locação de memória, então não se preocupe em ficar fechando o aplicativo. Outro ponto que eu utilizo muito para economizar bateria, é lá em tela e brilho, é deixar em bloqueio automático em 30 segundos, que é o tempo mínimo que ele permite. Então, se eu não estiver utilizando o celular em 30 segundos, não estiver fazendo nada de útil, ele vai fechar. Então, ele primeiro apaga a tela e depois fecha. Isso acaba economizando muita bateria, porque a luz da tela é um dos principais componentes de consumo de bateria, e aí não tem o porquê você não estar usando o celular e deixar com a tela ligada. E vocês podem perceber que o tempo todo, em alguns vídeos, eu estou clicando na tela porque eu deixo o tempo só de 30 segundos. Então, é algo que eu policiei, eu não ativo só para gravar o vídeo, não aumento esse tempo, porque depois eu vou acabar esquecendo. Eu sempre deixo em 30 segundos, porque isso eu sei que é um recurso que vai aumentar bastante o meu tempo de uso com a mesma carga de bateria. Ainda dentro do item tela e brilho, vocês podem desativar o True Tone, que ele vai fazer a leitura o tempo inteiro no ambiente para te dar a cor exata. Então, se você não faz edição de vídeo, edição de foto, eu, como tenho que fazer às vezes algumas miniaturas, eu gosto de saber o tom de branco, eu acabo utilizando, porque o celular para mim é uma ferramenta de trabalho. Mas se você está com problema de autonomia, desligue esse item aqui, que ele é um consumidor de bateria e você vai acabar agradecendo no final do dia chegar a carga inteira. Ainda dentro de tela e brilho, você também pode desligar a tela sempre ativa. Se a Apple diz que o consumo é em torno de 1 a 3% durante o dia, mas se você já está utilizando ele e não está conseguindo chegar em casa com a carga, então muitas vezes não tem por que você ficar com a tela sempre ligada, vem aqui, desliga, que acaba também aumentando mais ainda a autonomia do seu aparelho. O segundo componente que mais gasta a bateria no iPhone é o GPS. E aqui vocês podem desativar a opção de serviço de localização. A maioria das coisas eu deixo durante o uso. Vou te dar um exemplo. Você está utilizando um aplicativo de banco, por exemplo, tem o BB aqui. Ele vai saber onde você está para saber se sua operação é segura ou não, então acaba sendo importante, mas eu não deixo nenhum dispositivo utilizando o tempo inteiro. E há outros dispositivos que eu entendo que não há o porquê acessar minha localização, eu deixo ele desativado. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Nespresso. Não tem o porquê ele saber se eu estou em casa, se eu estou fora, se eu estou no trabalho, então eu deixo nunca. Mas a maioria eu deixo durante o uso. Então, faça a verificação quando você estiver utilizando o iPhone, se ele está utilizando o GPS do nada. Se estiver utilizando, tente descobrir qual aplicativo que está utilizando. E outro ponto vem aqui nas configurações, na parte de privacidade, serviço de localização e faça uma busca para saber quais aplicativos estão utilizando o seu GPS e não deveriam estar ativados. Então, já passamos pela tela, GPS e o terceiro componente que gasta bastante energia é a atualização em segundo plano. E isso é muito simples, você pode vir aqui, ó, e escolher quais aplicativos vão atualizar em segundo plano. Eu estou deixando ele praticamente todos funcionando, mas se você está com problema de bateria, tem alguns que você não precisa atualizar em segundo plano. Por exemplo, eu não precisaria deixar ativado a Apple Store, ou se não, eu não precisaria deixar a Amazon, o Airbnb, ou os aplicativos da Adobe para atualizar em segundo plano, não faz muito sentido. Então vocês podem fazer um pente fino aqui, escolher os aplicativos que você querem que fique consumindo dados em segundo plano, sem você estar mexendo no celular, e isso você vai conseguir economizar muita bateria nesse ponto. Agora eu vou para a dica que eu sempre falo para vocês, quando vocês atualizam o sistema operacional, eu vou dar também para que vocês façam constantemente essa operação em casa, que é atualizar os seus aplicativos. Então você vai lá na App Store e aí quando você entrar na sua conta, você tem os aplicativos que precisam ser atualizados. Então eu tenho aqui, ó, alguns aplicativos, tenho 5 aplicativos na verdade para atualizar. Atualize tudo. E por que você tem que fazer isso? Porque às vezes o aplicativo tem um erro e ele fica demandando processamento à toa.
Isso aconteceu com o Instagram logo quando saiu o iOS 17, que os iPhones 15 Pro estavam esquentando muito e ele era um dos vilões. Então, sempre atualize os aplicativos, verifica, por exemplo, antes de você sair de casa ou antes de dormir, se está tudo atualizado, e aí no final do dia você não vai ter nenhum aplicativo trabalhando de modo incorreto. Eu espero que essas dicas te ajudem muito no seu consumo de bateria. Elas servem tanto para iPhones mais novos como para iPhones mais antigos, que já estão com uma saúde da bateria mais comprometida com o tempo, já que a bateria é um bem consumível e com o decorrer dos anos ela vai ficando mais fraca, não tem o que fazer, mas eu acredito que isso pode dar aí alguns minutos ou até mesmo algumas horas a mais para você trabalhar com o seu iPhone. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deixem aí o seu like. Se tiver alguma coisa que vocês utilizam para economizar bateria, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma dica que você não sabia, também deixa. É importante para nós, para a gente ter o feedback e poder fazer novos vídeos para vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez para se inscrever no canal, que é muito importante para nós. E até a próxima.